Indecisão, procrastinação, quando a gente tá enrolando pra fazer algo, geralmente isso é o sinal de que a gente tá com medo de algo, tá? Se você... Vamos dar um exemplo de algo que eu já fiz na minha vida. Começar um canal no YouTube foi algo que eu tentei algumas vezes e na maioria das vezes que eu tentei, entre aspas, eu na verdade procrastinei e não fiz nada. Não conseguia fazer um vídeo. Quando a gente tá procrastinando, quando a gente aparentemente quer fazer alguma coisa, a gente diz que a gente quer fazer essa alguma coisa, e a gente não toma ações pra fazer essa alguma coisa, quase sempre é um sinal de medo. Se você procurar dentro das suas emoções, você vai ver que no core, no centro de procrastinação, tem medo, certo? Eu quero aplicar para uma vaga de emprego numa empresa que eu sempre quis, mas eu fico procrastinando, eu não arrumo meu currículo, eu não arrumo meu LinkedIn, eu não aplico para essa vaga. O que tem a emoção central que tem aí é o medo de rejeição, de quando eu mandar esse currículo eu ser rejeitado. Eu quero, sei lá, eu tenho um interesse em certa pessoa, eu quero mandar uma mensagem pra ver se acontece alguma coisa, ver se eu consigo convidar essa pessoa pra sair, pra ir comer alguma coisa, tomar um café, enfim. Por que que eu não mando a mensagem? Porque eu tenho medo. O medo da rejeição também, certo? Existe um estudo científico feito no Chile, eu li isso num livro. Enfim, existe um estudo feito no Chile que separou várias pessoas que têm medo de aranhas e colocaram elas na frente de uma tarântula, né? E cada grupo tinha que tentar alguma técnica para vencer os seus medos. O objetivo final era que as pessoas que tinham medo de aranhas encostassem numa tarântula, né? Uma tarântula, claro, é uma aranha grande que não é venenosa e não é de maneira alguma perigosa, muito perigosa para seres humanos, eu acho. Acho que ela não. Talvez ela pique, mas se picar também não tem veneno, sabe? Tarântula não é um bicho perigoso. Enfim. O melhor grupo, o grupo que obteve o melhor resultado ao tocar né, o grupo que mais pessoas conseguiram encostar na tarântula foi o grupo que nomeou o medo deles, certo? Então pensa, eu tenho medo de tocar numa aranha. Por quê? Qual... Vamos procurar dentro da nossa emoção, certo? O que exatamente que eu tenho medo ao tocar numa aranha? Eu tenho medo da aranha me picar? Bom, se me picar, eu não sei se a tarântula pica, tá? Eu acho que não. Mas se picar, não tem veneno, não é perigoso. Eu tenho medo do quê? Em específico, da tarântula pular em mim, aí eu chacoalho, eu faço assim e ela sai. Eu tenho medo exatamente do que eu tenho medo numa tarântula. Quando você começa a dar nome para todos os medos, um para um em específico, e tenta ir um passo mais além, tá? Um passo mais fundo. Por exemplo, eu tenho medo de fazer vídeos no YouTube. Por quê? Porque, de repente, eu tenho medo que ninguém assista esses vídeos e eu seja confrontado com o fato de que aquilo que eu achei que fosse ser um vídeo interessante seja profundamente desinteressante. Ok? Isso é um medo. Você anota, literalmente, anota esse medo. Qual outro medo que eu posso ter? Eu posso ter medo de que meus amigos e família vejam o vídeo e me ridicularizem. Ok? Anota esse medo também. E vai indo, né? Em algum momento, você perceber que a grande maioria dos medos que você tem, eles são improváveis ou inconsequentes, certo? O medo de eu fazer um vídeo que eu achava que fosse interessante e não foi interessante e ninguém assistiu é um medo completamente inconsequente. Qual a consequência disso? Nenhuma. Ninguém assistiu o vídeo, não teve consequência nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. A minha família me ridicularizou porque eu fiz um vídeo no YouTube. Qual a consequência disso? Vai ser desconfortável por um churrasco, talvez por um Natal, e depois todo mundo vai esquecer, certo? Não não é uma história tão boa quanto a história de quando, sei lá, o seu primo João fez xixi nas calças, sabe? Tipo, é, a maioria dos nossos medos é totalmente inconsequente, totalmente irrelevante. E mesmo que não seja, mesmo que eles possam ser prováveis, consequentes e relevantes, o ato da gente obter clareza sobre o que exatamente que a gente tem medo, tá? O ato da gente escrever e descrever os nossos medos com uma certa especificidade, esse próprio ato já faz com que a gente consiga agir, certo?
Quando eu sei exatamente do que eu tenho medo, exatamente aquilo que eu tô encarando, eu tô um pouco mais preparado para as consequências disso, o meu cérebro consegue analisar mais friamente que, de repente, os lados positivos são muito melhores do que os lados negativos, e eu consigo, então, tomar essa ação, certo? Fazer esse vídeo me lembra que eu tô procrastinando sobre uma tarefa de código que eu tô com muita preguiça de fazer. E o fato de eu estar procrastinando me diz que, de repente, eu tenho medo de algo em relação a essa tarefa, então eu vou analisar, certo? Por que que eu tô procrastinando tanto se eu tô gravando vídeo ao invés de escrever código?